Olá, queridos do oitavo ano. Gente, quero dar uma boa tarde a vocês, desejar que vocês estejam bem, né? Que a família de vocês estejam todos bem. Gente, nós vamos estudar essa semana um conteúdo novo, certo? Nós vamos aprender o que é porcentagem, tá certo? Olha, nós temos aqui uma definição para porcentagem. O que é porcentagem? É um modo de expressar uma razão, ou seja, uma relação entre dois valores, a partir de uma fração, certo? Cujo denominador é o número 100, tá certo? Então veja aí que nós também podemos escrever toda a porcentagem na forma de fração, tá certo? Pela definição que nós escrevemos, então nós temos 10%, podemos escrever como sendo 10 sobre 100, ou 0,10, tá certo? Podemos escrever ainda 35% como sendo igual a 35 sobre 100 e ainda podemos escrever na forma decimal que é 0,35, ou seja, são três maneiras de nós representarmos uma porcentagem. Escrevemos dessa maneira, né? 10 e escrevemos o símbolo da porcentagem, né? Que é esse que vocês estão vendo aqui, o símbolo da porcentagem. Depois nós trocamos o símbolo da porcentagem pela fração, né? Colocamos 10 no numerador e 100 no denominador. E por último nós eliminamos o zero do denominador e escrevemos duas casas decimal depois do zero, 0,10, certo? Fizemos a mesma coisa aqui, ó, 35% é igual a 35 dividido por 100. Eliminamos aqui, ó, duas casas do denominador e ficou igual a 0,35, ok? 6%. Escrevemos 6 sobre 100, tá certo? Eliminamos duas casas aqui do denominador e escrevemos 0, acrescentamos um 0 e o 6 para ficar duas casas decimal, tá certo? Então tá aí uma definição de porcentagem, né? Que nós vimos. Vamos agora mostrar algumas situações para vocês, alguns exemplos que nós fizemos, tá certo? Ó, por exemplo, esse exemplo aqui diz quanto é 25% de R$200? Nós escrevemos primeiro, ó, 25% vezes 200, depois nós escrevemos 25% na forma de fração, tá vendo? Fração com 100 no denominador, que representa a porcentagem, aí lemos 25% vezes 200. Uma coisa interessante, gente, numa porcentagem que o denominador da fração é 100, se nós tivermos uma quantidade de zero iguais no numerador e no denominador da fração, que é 100, nós podemos cancelar os zeros. Cancelamos esses dois zeros com esses dois zeros aqui da porcentagem. E o resultado fica somente 25 vezes 2, que é igual a 50. Então, nós concluímos que 25% de R$200 é R$50. Veja agora no segundo exemplo. Em uma empresa, trabalha 50 pessoas, 60% dos funcionários são mulheres. A pergunta é, quantas são as mulheres? Ok? Então, nós fazemos 60% vezes 50, escrevemos na forma de fração, 60% vezes 50. Cancelamos os zeros, um zero aqui do 50, um zero do 60 e os dois zeros do 100. Aí ficou somente 6 vezes 5, tá certo? Então, a resposta é 30. Então, nessa empresa que trabalha 50 pessoas, então trabalha 30 mulheres, que representa 60% dos funcionários. Ok, gente? Vamos ver aqui mais um exemplo, tá certo? Bora ver aqui o segundo exemplo. Ó, André fez o terceiro exemplo, né? André fez uma prova com 40 questões e acertou 10. Qual foi a porcentagem de acertos? Então vamos ver aí como é que foi feito. Primeiro nós representamos 10 sobre 40, porque ele acertou 10 de 40, então nós vamos tentar dividir 10 por 40, tá certo? Então, uma maneira de dividir aqui é simplificar, cortar os zeros. Quando eu corto os zeros, aí fica 1 sobre 4.
4. Então, é 1/4. Então, 10 sobre 40 equivale a 1/4. Mas se eu dividir 1 por quarto, fizer a divisão, então vai dar 0,25. Que 0,25 representa 25% das questões, tá certo? Ou seja, a quarta parte, 1/4 representa a quarta parte de 40 questões. A quarta parte é como se eu dividisse 40 por 4, então ele acertou 10 questões. Em porcentagem, equivale a 25% das questões, tá certo? Vamos agora deixar para vocês aqui, olha gente, uma atividadezinha para vocês fazerem, tá certo? Vocês fazem essa atividade aí para mostrar que vocês aprenderam as noções iniciais de porcentagem. A primeira questãozinha aí que eu deixo para vocês é: quanto é 40% de R$500? Vocês assistem o vídeo, né? Vão revendo o vídeo e vão praticando os cálculos de porcentagem, tá certo? Veja aí a segunda questão. Quanto é 50% de R$200? É a mesma situação, tá certo? Revê o vídeo e vai fazendo. Terceira questão. Em uma empresa trabalha 600 funcionários. 30% são mulheres. Quantas são as mulheres? Ok? Um exemplo semelhante, né? Fizemos aí, tá certo? E uma quarta questão aqui, ó. Carlos fez uma prova de português com 30 questões. Acertou 15%, tá certo? Não, acertou 15%. Quantos por cento ele acertou na prova? Ok, gente? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? A nossa aula de hoje aí. Espero que vocês tenham aprendido um pouco de matemática na aula de hoje, tá certo? E até a nossa próxima aula aí com mais conteúdo sobre porcentagem.